Dentro de uma sociedade moderna, o que veio primeiro? A ética natural humana para evitar os desvios ou os desvios que nos obrigaram a criar um código de ética para contê-los? Ainda sob essa lógica de pensamento, a corrupção começa com o corruptor da iniciativa privada comprando uma facilidade ou o corrupto do setor público vendendo a mesma facilidade. A busca por culpados é só parte do problema da corrupção, que não será resolvido se não compreendemos a sua origem. Para debater o assunto e as idiosincrasias de tema tão latente na sociedade brasileira, nós convidamos a cientista política e professora da Unesp, Rita de Cássia Biazon, e o especialista em compliance empresarial, Wagner Giovannini. Bom, bem-vindos aqui ao debate sobre realidade brasileira do ponto de vista de corrupção. Exatamente esse é o assunto que começa a minha primeira pergunta, e a primeira pergunta é para ambos. A corrupção brasileira, a lógica, o conceito da corrupção brasileira, ela vem do Estado corrupto ou do setor produtivo da iniciativa privada corruptora do agente público? Começo com a senhora, professora. A lógica, ela vem de um Estado que não se utiliza dos instrumentos de controle, muito mais do que da iniciativa privada. A iniciativa privada, ela se apropria daquelas brechas que o Estado apresenta como possibilidade de incrementar o ganho. E aí, quando você fala em corrupção, qualquer organismo internacional, qualquer organização vai colocar 3 pontos importantes: prevenção, controle e punição. Então, o Brasil, reincidentemente, ele tem falhado, e é esta brecha que está aberta até hoje, e a falta de controle é que tem dado uma certa impressão, ou não, até mesmo uma percepção de que há um aumento de escândalos, há um aumento de casos de corrupção e há um aumento de gasto público ou de apropriação desses recursos públicos. Mas toda a brecha que nós temos identificado é em torno do controle. Falhamos enormemente no controle no Brasil, e é isso que propicia. Wagner Giovannini, você é um especialista em compliance, vem do setor privado, inclusive, em compliance empresarial, ou seja, essa série de condutas para seguir um regramento que permita a transparência nas relações, enfim, o apreço pela ética, pelos códigos de ética. De onde vem a corrupção brasileira? Vem da iniciativa privada corruptora ou do Estado que é um corrupto? Olha, eu gostaria de abordar esse assunto da seguinte maneira. Primeiro, entender um pouquinho por que a pessoa comete uma corrupção. Ou faz alguma coisa errada, ou faz uma fraude. Existem basicamente... De qualquer um dos lados. De qualquer lado, né? O ser humano, né? Basicamente existem aí, podemos dizer, 3 fatores que levam a pessoa a cometer uma corrupção. Um deles é a oportunidade, né? Tá fácil, ele comete. Ou uma pressão que ele está sofrendo, seja uma pressão vinda de um chefe, ou vindo da família ou dele próprio, uma pressão que ele tem que fazer alguma coisa para ganhar aquele benefício indivíduo, que no caso é a corrupção, ou também até a racionalização. A racionalização é aquela ideia de a pessoa, que uma coisa que está errada, ele acaba criando um argumento para justificar o errado, e ele se conforma com aquilo, ele acaba fazendo aquilo de uma maneira natural, coisa que não deveria ser natural. Então, esses três pontos acabam... É o todo mundo faz? Por exemplo, isso não é errado, todo mundo faz. Quer dizer, é errado. Só que ele justificando que todo mundo faz, ele está dando um alento à consciência dele e acaba ficando natural. E, de repente, fica até legal ou moral para ele naquele ponto. Então, isso é o que nós chamamos de racionalização. Ele racionaliza uma situação que está errada e passa a entender aquilo como certo, né? O caso da oportunidade é aquela questão, né? A pessoa, ela não ia fazer nada de errado, mas pintou uma chance, né? O dinheiro está em cima da mesa, não é de ninguém, achado não é roubado, ele vai lá e pega o dinheiro para ele, né? Então é uma oportunidade que, se não tivesse oportunidade, ele não faria. E o terceiro que eu comentei, a questão da pressão. Vamos imaginar aqui um lado privado. Eu sou um gerente de vendas, eu tenho que atingir uma meta. Não consigo, né? O meu emprego está em jogo. Então, minha única forma é dar uma propina para eu conseguir o negócio, né? Ou uma outra forma de pressão. Eu sou uma pessoa ambiciosa, eu quero subir na empresa,
e eu fiz o ano passado resultados fantásticos, esse ano não estou conseguindo, como é que as pessoas vão olhar para mim? Eu coloco uma pressão em mim mesmo, que eu tenho que ser melhor do que o ano passado e acabo me engajando em algum tipo de corrupção para poder suplantar essa necessidade minha. Eu nem precisaria daquilo, mas eu acabo fazendo. Bom, então no fundo essas três coisas que acontecem em todos os segmentos, seja público, seja privado, né, seja do governo, seja, não importa, é o ser humano que está imbuído atrás disso. O que precisa acontecer é que para evitar a corrupção tem que surgir mecanismo, né, vários mecanismos para fechar todos os tópicos. Então, por exemplo, o controle, que a professora citou, é uma das coisas para você fechar isso. Né? Olha, eu coloco um controle aqui e a pessoa sabe que mesmo com a oportunidade que ele tem, é melhor não fazer, porque tem alguém controlando e vai ter punição. Então, a impunidade entra nesse triângulo aqui também como uma coisa do tipo, para que eu vou deixar de fazer se não tem punição nenhuma? Né? Então, a falta de controle, a falta de punição, como foi falado aqui, também acabam ajudando a corrupção se alastrar. Deixa eu entrar na história da dificuldade, então. Mas o Estado brasileiro, e vou deixar uma pergunta, mas antes da resposta eu vou convidá-los a assistir um trecho de uma entrevista com o cientista político Luiz Felipe Dávila, que faz uma menção sobre desenvolvimento econômico, poder econômico que nós temos como país, mas não temos exatamente o que se chama de bem-estar social também, né? Mas a pergunta objetiva é, eu tenho uma estrutura de Estado hoje para tentar parafrasear e usar só como argumento da pergunta do empresário que disse assim, a estrutura é essa, ou eu participo ou eu não participo, ou eu participo pagando, fazendo, justificando, racionalizando a justificativa para poder pagar a propina, ou senão eu não entro em mais nenhuma concorrência, e falava evidentemente de uma concorrência da maior estatal brasileira, nós estamos falando da Petrobras. Bom, eu só vou convidá-los a assistir rapidamente, é um trecho da entrevista com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Veja só que interessante como a corrupção, que é o nosso tema aqui, destrói um país. Se você olhar superficialmente, quais vão ser as grandes potências econômicas até 2030, dos 5 maiores países, exceto os Estados Unidos, são países que têm altíssimo índice de corrupção. Então, a segunda economia do mundo é a China, altíssimo índice de corrupção. Rússia, altíssimo índice de corrupção. Índia, corrupção altíssima. E Brasil. Então, assim, das 5 maiores economias do mundo, das 6 maiores economias do mundo, se você quiser, exceto os Estados Unidos, as outras todas têm altíssimo índice de corrupção. Então quer dizer que corrupção não é tão ruim, que você consegue ter crescimento econômico apesar da corrupção? Mas se você olhar os indicadores de qualidade de vida, nenhum país que tem alto índice de corrupção consegue entregar boa qualidade de vida para o seu cidadão. A China hoje é o 2º PIB do mundo, mas olha o PIB per capita. Olha o que acontece com a qualidade do serviço. E então, o IDH é baixíssimo. O IDH baixo. Então, na hora que você olhar os indicadores de qualidade, você vê como que essa corrupção faz um estrago gigantesco no aparelho do Estado. E é isso que o Brasil precisa entender, que nós precisamos sair desse subdesenvolvimentismo e partir para um país de economia de renda média. E para fazer isso nós temos que fazer reformas estruturais de fortalecimento das instituições e enfraquecimento desses valores do patrimonialismo e do personalismo político e do populismo. São as 3 coisas, os 3 P's que nós temos que combater daqui para frente para que nós possamos ser uma nação com menos corrupção e um Estado mais voltado a servir o cidadão, ao invés de apenas sorver do cidadão os recursos para servir seus próprios interesses. Quais são os valores da média brasileira? Eu quero um deputado honesto, mas as pessoas são no dia a dia também, elas topam pagar o preço mais alto, ou seja, de cumprir todo o processo burocrático que é insuportável em algumas coisas, mas não comprar uma facilidade que vai ser oferecida no meio do caminho? Então, essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, o custo-benefício, o trade-off que a gente está falando é mais autonomia e responsabilização em torno de menos dependência do Estado. Só que nós somos um país viciado em Estado. 40% do PIB passa pelo Estado brasileiro.
Todos nós somos viciados no Estado. Até pouco tempo atrás, a mãe ficava falando para o filho que o sonho dela era ver o seu filho se tornar funcionário público, porque aquilo garantiria bom salário, estabilidade. A nossa mentalidade era muito voltada. Poderosa. É isso, né? A classe média dos anos 50 a 60 no Brasil era funcionário público, né? Qual era o sonho? Era você ser um funcionário da Petrobras, da Vale, de uma grande estatal, do Banco do Brasil, né? Sim. Eram as grandes carreiras, né? Hoje você vê uma geração voltada muito mais querendo abrir o seu próprio negócio, ser dona do seu nariz, quer distância do Estado e, portanto, acaba demandando um Estado mais eficiente, um Estado mais eficaz e a efetividade de políticas públicas. Então, essa troca significa que você vai ser mais duro na cobrança do Estado pela sua eficácia, portanto, você terá mais autonomia. E a autonomia é uma coisa que gera desconforto em pessoas que, durante tanto tempo, dependeram das tetas do Estado. Deixa eu voltar à minha pergunta antes da exposição desse trecho do cientista político Luiz Felipe Dávila. A burocracia do Estado obriga a ter uma situação como esse peso do Estado na sociedade brasileira a ter a explicação do empresário dizendo assim, ou eu faço isso, eu não consigo participar da concorrência? Olha, então, acho que são duas coisas. A burocracia em si, apesar de pesada, eu acho que a gente teria que realmente dar um jeito para minimizar o que nós temos no Brasil. Eu não acho que a burocracia em si, ela é o maior das causas para isso. Eu acho que ela contribui sim negativamente e tal, mas o maior é o modelo que nós temos, tá? Não a burocracia em si, mas o modelo. Por exemplo, tem diversas empresas que não precisariam ser estatais, né? Quando nós tivemos privatizações aí na década de 90, aqueles segmentos, diversos segmentos onde o nível de corrupção era altíssimo, com uma ineficiência enorme nas empresas, isso melhorou muito com a privatização das empresas. Eu não vou discutir se privatização é bom ou ruim, ou se o valor pago está correto, isso é outra praia. Mas você comparando a empresa privada e a empresa estatal, a mesma empresa, o nível de corrupção numa empresa privada que agora está subordinada às leis de uma bolsa de valores, com as ações na bolsa, os acionistas, executivos, as pessoas olhando, muda completamente de figura. Muda completamente de figura. Mas eu tenho uma lógica hoje. Essas empresas se libertaram disso, promovem um serviço melhor, mas elas dependem do governo para participar de concorrências. E eu estou exatamente com esse setor privado hoje sendo culpado pela Lava Jato como o financiador da corrupção, da nova corrupção, ou pelo menos da presente corrupção do Estado. Ou seja, eu tenho alguma coisa nesse meio que continua mantendo essa lógica. Mas é aí que entra, por exemplo, a nova lei anticorrupção no Brasil, que é a lei da empresa limpa, que era um gap, que era uma lacuna que nós tínhamos na legislação, onde a empresa, não existia uma punição à empresa que fizesse corrupção. Não existia, né? Essa lei, ela... Quer dizer, o corruptor podia viver tranquilamente. Tranquilamente. Ele só perdia o dinheiro, se é que ele perdia. Pois é. Então a empresa se a empresa entrasse numa corrupção, a pessoa física, se fosse pega e tudo mais, ela podia sofrer algum tipo de sanção, mas a empresa não, né? Isso era assim no mundo inteiro. O Brasil não é diferente. O que acontece é que o Brasil demorou muito para entrar nisso. Enquanto outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, a lei entrou em 77, e outros países entraram antes, os países que assinaram os tratados internacionais contra a corrupção, isso foi na década de 90 ainda, 97, 98, 2000, e assinaram os acordos, o Brasil foi o penúltimo país a colocar a sua lei anticorrupção em vigor, que entrou no dia 29 de janeiro de 2014, e foi regulamentada agora, 1 ou 2 meses atrás. Então era uma lacuna existente na legislação brasileira que acabava favorecendo as empresas. As empresas podiam fazer corrupção, porque o que podia acontecer para elas? Nada. Não tinha nenhum instrumento legal que pudesse punir uma empresa que praticasse corrupção. Isso, na sua opinião, professora Rita de Cássia, é isso que estava mal explicado ou que não havia sido implementado, que pode mudar essa relação entre Estado e iniciativa privada a ponto de evitar o que a gente chamou aqui, convencionou chamar de grande corrupção? Olha, acreditar que uma lei é eficaz é acreditar que o assaltante não vai entrar na minha casa porque ele pode ser preso e punido. Então a lei existe, mas dentro de um poder judiciário brasileiro, onde você tem inúmeros recursos, isso pode se estender ad infinito, né? Então a lei ela veio
como até uma exigência da OCDE, porque o Brasil é signatário da Convenção Anticorrupção. A OCDE há anos exigia que o Brasil implantasse essa lei, até mesmo para poder participar. O Brasil aderiu a essa convenção, né? Ele não é membro da OCDE, mas ele faz uma adesão. Então isso foi uma exigência externa e que na época do AGE foi implantado. Foi quase uma das últimas medidas que o AGE fez antes de deixar a CGU. Então a questão é a seguinte... Jorge Rache, né? O controlador geral. O controlador geral. Então a lei em si, ela é propositiva, não vou dizer que ela não é. Mas eu acho que tem uma caça às bruxas ultimamente em torno do empresariado. Precisava se colocar, e eu acho que no escândalo da Petrobras isso está muito claro para mim, que todos os males de todas as eleições recaem sobre os empresários que financiam campanha, né? Então, assim, existe uma maldição hoje, quer dizer que você é empresário do setor de construção, por exemplo. É o pior nome que você pode receber. E que, de alguma forma, se está se colocando um peso muito grande sobre o empresariado, que eles têm uma responsabilidade, mas existe uma outra coisa dentro de todos esses escândalos que se chama licitação. O que foi feito na Petrobras é algo conhecido, pelo menos há 40 anos, que é o acordo prévio entre participantes. Esse acordo prévio é aquele rodízio que se faz entre os membros. Isso não é novidade. Quer dizer, a questão é, você responsabiliza o empresário, tudo bem, está todo mundo na cadeia, lindo, maravilhoso. Mas e ali, o problema continua. Porque não é a primeira vez que nós temos problemas de licitação no Brasil. Você pegar a história da corrupção no Brasil, esse problema é reincidente. Você tem escândalos nos anos 80, nos anos 90, 2000, 2010. Historiadores dizem que veio com Mendes Sá. Sim, né? Perfeito, é uma bagagem longa, né? Perfeito. Mas não é um processo, a licitação em si não está sendo olhada com cuidado. Você tem práticas de superfaturamento. Todo mundo sabe que existe um indício de sobrepreço quando você coloca um aditivo, sabe aquela coisa? A obra precisa de um aditivo. Por que quando é feito esse aditivo, os tribunais de contas não paralisam imediatamente? O que esses conselheiros estão fazendo? Então você tem um problema que é o empresariado, um segundo problema que é a questão das licitações, do processo de licitação, e um terceiro problema que é o sistema de financiamento de campanha, que é algo hoje que todo mundo coloca. Só que esse sistema de financiamento de campanha também cria esse ciclo nada virtuoso, não vou dizer nada, que é um ciclo onde você cria uma correlação de empresário e de Estado. A questão é, aí fica a pergunta, há uma crença de que o financiamento público vai resolver isso. Interesses privados não se resolvem com recursos apenas para o financiamento público. Não vai acabar. Caixa 2 não vai terminar por causa disso. Eu gostaria de fazer só um comentário. Pois não. Não existe uma única medida que vai resolver a situação. Claro que não é a lei que vai resolver. Não. Acontece que a lei ela era extremamente necessária e faltava para nós. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, a lei pegou? Né? Porque a lei tem que pegar, né? Quando a lei de síntese Esse é um fenômeno brasileiro. Pois não sei se de mais algum lugar, mas é brasileiro também. Lei Pois que é. pega e lei que não pega. Pega ou não pega? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, só de ver a quantidade de empresas, e não é pequena essa quantidade, que começaram a montar seus mecanismos internos de ética, integridade, para fazer a coisa certa, para melhorar seus registros, para evitar que pessoas façam coisas erradas em nome da empresa, o quanto aumentou isso, só isso já é um negócio extremamente positivo. Então, a lei em si, ela está melhorando, não resolveu ainda. Mas porque não dá para ter um termômetro, né? Claro, a questão da licitação que foi citada aqui, realmente é um negócio... vergonhoso. A lei 8666, de 93, acho que é a lei, ela tem que ser mudada, tem que ser ajustada. O judiciário tem que mexer nos seus, nas suas metodologias, nos seus processos, porque a quantidade de defesa que torna o processo... Mas cumprimento de legislação no Brasil, embora o empresário talvez esteja, ou o cidadão esteja disposto a cumprir, não é fácil. O tamanho do arcabouço é enorme. Burocrático que ele tem que atender
e a diversas instâncias, o que só dificulta para um pequeno empreendedor. Por isso que esse é um país que não gera oportunidade. Exato. Aliás, tem um povo disposto, as pesquisas mostram, disposto a ser empreendedor, mas que para no meio do caminho e não por culpa dele, porque o desejo é o principal. Onde é que está esse problema? Aí nós estamos falando o quê? De legislação burocrática? De órgão de controle exagerado? Ou seja, deixo de controlar o principal para controlar o pequeno. E aí eu tenho uma corrupção, a grande corrupção de milhões e bilhões, como é o caso da Petrobras, e porque eu estou concentrado em pegar o sujeito aqui na pequena. Não que esse aqui não seja um interessado também no mal feito, não é esse o problema. Mas aqui, esse eu controlo. E não controlo lá. Você está até dando um exemplo de como funciona, por exemplo, as questões tributárias, né? A legislação é tão complexa, que por mais que você queira atender, você não sabe se está fazendo a coisa certa. E aí você abre espaço para chegar um fiscal mal intencionado e falar, olha, vou te aplicar uma multa de 100 milhões, você me dá 10 que a gente resolve. Né? Uhum. Então, aí o empresário fica na pressão ele não tem o que fazer, senão ele morre. Então, existe isso também tem que ser resolvido. Né? Por isso que eu disse no início, né? Não há uma medida única para resolver a questão da corrupção. Existem N medidas que precisam ser tomadas. Né? Precisa ser tomada a medida dessa desburocratização legal do país, isso é fundamental. Mas isso leva muito tempo. Né? Mas já se começou, ao menos? Algumas coisas sim. Tá? Existem tentativas, por exemplo, a gente percebe, né, os órgãos que eles trabalham muito em ilhas ainda, você pega uma CGU, um TCU, Ministério Público, Polícia Federal, né, eles já estão começando a se articular para conseguir fazer um trabalho em conjunto. Né? Você vê do lado assim, da magistratura alguns movimentos de OAB, movimentos de escritórios de advogados. Porque a Receita Federal é unida no Brasil, organizada para punir. Pois é, mas então, só punição não adianta também. Precisa ser uma coisa articulada. Professor, em que medida a intolerância à corrupção, essa é a minha última pergunta, a senhora, está fazendo com que esses processos que possam simplificar a ponto de melhorar o controle e de, evidentemente, permitir empreendedorismo no país, justo, correto, de quem quer participar e fazer o país crescer, o quanto que essa intolerância está apressando esses processos? Olha, eu não vejo muito que esteja apressando tantos processos. Eu acho que nós estamos caminhando de uma forma muito lenta, vamos dizer. Por que eu digo isso? Porque quando você vê os dados, por exemplo, de punição sobre prefeitos, por exemplo, no estado de São Paulo, que cometeram atos de improbidade, você vê que existe um código penal que tem peculato, corrupção passiva, concussão, que deveria ser utilizado. Né? Deveria ser utilizado. Sim, claro. Que é o Código Penal, é uma lei penal. Entretanto, é uma lei que não é penal, que tem sido eficaz na ação de combater o que os prefeitos estão fazendo, que é a lei de improbidade administrativa. Hoje, se combate mais por meio, por isso que eu falo que eu acho que é lento, né? Porque se fosse ágil, primeiro que teria passado por uma reformulação, por um código que é de 1940, né? Isso já era uma coisa assim, se queremos combater a corrupção, esse pacote anticorrupção que foi editado no dia 26, deveria constar, primeira coisa, a comissão de reformulação do Código Penal tem um prazo X para poder apresentar um produto em relação a esse aspecto, que não foi. Então nós continuamos com o Código Penal defasado e nós temos uma lei de improbidade, uma lei civil, e agora essa outra lei civil, que tentam, de alguma forma, colocar um ordenamento para que esse pequeno empresário não seja extorquido, que não tenha que compactuar e não tenha que aceitar aquele tipo de situação onde ou ele compartilha, ou ele compactua, ou ele está fora. Então, por isso que eu não vejo iniciativas tão rápidas. Eu acho que é um processo lento, de um Estado pesado, e quando você olha assim para os setores que estão mais vulneráveis, é necessário começar a mexer imediatamente nesses setores. E quando eu falo setores, eu estou pensando, por exemplo, na questão do Poder Judiciário. Hoje saiu uma nota de que o Supremo está, na verdade, os casos de julgamento de corrupção política são muito mais lentos do que os outros, né, do que os outros casos. Então, primeira questão, incidir sobre essa celeridade dos processos, principalmente quando envolve políticos, é um eixo. Um segundo eixo, a questão
do executivo. Você tem um executivo que tem poderes quase que plenos, né? Porque ele nomeia uma gama de ministros, de secretarias, que é imensa. Então, uma limitação que vai um pouco em torno desse estado mínimo que foi apresentado no vídeo que o professor estava falando. Né? Então, reduzir esse poder. E reduzir isso é redução constitucional. Wagner, última pergunta. Você começaria por onde esse processo de alteração? Tem muita coisa que poderia ser feito já. Para amanhã. Só que precisa ver se as pessoas que podem fazer isso querem fazer isso. Você citou a lei do lobby. Essa lei acho que foi do Marco Maciel de 80, verdade, acho 90, o projeto de lei. E agora tem um novo projeto de lei que é o Zaratini, que está tocando, que é de 2007. E nós ainda estamos discutindo o projeto de lei. Porque não tem interesse em tornar isso uma lei. Então, em tornar isso transparente. Uma atividade que existe. É uma atividade que o lobby, não é errado o lobby. Não, ele pode ser não ok. vejo ele. Só que tem um mau lobista. As pessoas acabaram crucificando a palavra lobista. Nos Estados Unidos tem a profissão do lobista normalmente. E você pode ser um lobista ético e fazer o seu trabalho. Lobby não é sinônimo de corrupção. Não é sinônimo de corrupção. Então, nós estamos diante da seguinte situação. Tem muita coisa para ser feita, mas precisa ver se há interesse de se fazer isso. A reforma política não é importante para o país? É muito importante. Nós estamos falando de reforma política há quanto tempo? Quantas décadas? Então, é assim, tem muita coisa para se fazer. Eu acho que essa questão eu era do setor privado, tá? Então, você colocar uma responsabilidade grande e imputar um risco enorme nas empresas, eu acho que é um grande passo. E isso está sendo feito agora, tá? Com essa lei nova, e a gente tem que fazer de tudo para que essa lei pegue de verdade. Porque a hora que você faz com que os empresários falem, olha, escuta aqui, eu não vou dar, e acabou, e o seu parceiro, o concorrente, né? Sim. Fala não também, outro concorrente fala não, daqui a pouco o político ele não tem mais como ele apertar, porque todos estão falando não, entendeu? Então, é possível, não é fácil, mas é possível. Eu acho que esse é um caminho que nós temos que dar bastante atenção à questão dessa nova lei e temos que fazer com que ela funcione. E a outra coisa que é fundamental que nós temos que fazer já é educação com relação a esses tópicos aí. Desde 7 anos de idade, 6 anos de idade, as pessoas têm que começar a perceber o mal que é ser conivente com a corrupção. Wagner Giovannini, obrigado. Professora Rita de Cássia, muito obrigado pela participação nesse debate aqui. Bem-vindos uma vez mais a essa discussão, porque ela vai continuar e ainda bem que vai continuar. Obrigado uma vez mais. Eu que agradeço. Obrigado. Foi ótimo.